Queremos continuar ainda refletindo sobre o terceiro artigo do Credo Apostólico, falando sobre a igreja cristã. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito rica ao trazer imagens que nos ajudam a entender o que é a igreja cristã. E hoje eu gostaria de compartilhar pelo menos 3. A igreja como edifício, a igreja como um corpo e a igreja como uma plantação, como uma vinha. Quando a gente olha para a igreja como um edifício, o texto de 1 Pedro nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, que diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram, mas que Deus escolheu como de muito valor. Vocês também, como pedras vivas, se tornem um edifício espiritual para serem sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. O texto ele traz uma linguagem, para mim, muito significativa, né? Ele traz a imagem de uma pedra, mas uma pedra viva. Cristo é a pedra viva, que os construtores rejeitaram, mas veio ser a mais importante, veio ser a pedra fundamental, que o próprio Jesus, ele reflete sobre isso, os salmos falam sobre isso. Cristo é a pedra fundamental. Mas também ele é a base, ele é o fundamento. Mas aqui também a carta de Pedro fala que nós somos pedras vivas, que estamos sendo colocados na construção desse templo espiritual. Isso é muito significativo, né? Porque Deus nos leva a reforçar que a nossa vida está sustentada, está alicerçada na pedra fundamental que é Cristo, mas ao mesmo tempo é um edifício que está em constante construção, é uma construção viva, uma construção espiritual, para que a gente possa ser sacerdotes. A gente falou alguns vídeos atrás sobre esse termo sacerdócio, ou sacerdócio universal de todos os crentes. A ideia do sacerdócio, do sacerdote, é ser um mediador de uma coisa com outra. Nós, como mediadores, nós mediamos Cristo com aquelas pessoas que não creem. Então, como templo, como igreja, nosso propósito é proclamar o Evangelho, levar Jesus ao coração de outras pessoas através do Espírito Santo, que faz com que essa mensagem ela seja ouvida. É como igreja viver em oração, unidos como um templo espiritual. É servir mutuamente, sendo sustentados uns pelos outros. E oferecer uma vida em gratidão. Ou seja, a igreja ela tem esse aspecto desse fundamento. O fundamento está alicerçado em Cristo, mas não é um edifício morto, mas um edifício que gera vida e que está em constante construção e movimento em prol do nosso próximo. A outra imagem que é muito significativa também é do apóstolo Paulo, quando ele fala que a igreja é como um corpo. Cristo é o cabeça e nós, como igreja, somos os membros. Diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, ora, assim como o corpo que tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo, mas tenta imaginar essa imagem da igreja como corpo, né? Nós temos membros diferentes. Então a gente pode pensar nos dedos das mãos, dos pés, em todos os órgãos que a gente tem do nosso corpo. Olha só a diversidade que se tem, mas a diversidade dentro de um propósito único. Então, o simples fato de a gente se locomover faz com que todos os membros estejam envolvidos nesse processo. A gente pode ter membros parecidos, como 2 dedos indicadores, mas eles são diferentes, eles têm propósitos diferentes. Então, essa diversidade dentro da igreja, que a gente olha, vocês observem a vida de vocês, os dons que vocês têm, a vida de vocês faz parte da igreja cristã. Nós, na igreja, não precisamos, e nem o texto bíblico nos leva a pensar que cada um de nós ele é único. Deus nos dá dons diferentes, mas que se complementam para vivermos em comunidade. Mas assim como a Cristo é a pedra fundamental, aqui Cristo é a cabeça, que dá sentido e conduz todas as ações da vida da comunidade. E tem um aspecto dessa ideia de corpo que vale a pena a gente mencionar. Além dessa diversidade
que se coopera, que age junto, no momento que a gente tem um membro faltando, a gente sente falta dele. Ele é insubstituível. Então, cada um que é colocado dentro do corpo de Cristo, ele é único e ele é insubstituível. E a terceira imagem também é muito significativa, que fala da igreja como uma plantação, que tem vários textos que falam sobre isso, das raízes, para estarmos enraizados em Cristo, dessas raízes nutre a nossa fé para que a gente possa produzir bons frutos. Então aqui o foco das nossas ações, quando a gente está enraizado em Cristo, fortalecido em Cristo, gera bons frutos. Nessas 3 imagens a gente tem qual que é o fundamento da igreja. É a pedra fundamental, Cristo é o cabeça e as raízes estão conectadas em Cristo. Mas também a gente vai perceber uma ação prática. O fato de nós estarmos conectados em Cristo faz com que no edifício a gente conviva, uns com os outros e seja fortalecido, que a gente possa multiplicar com os nossos dons e que os frutos sejam beneficiados em prol do nosso próximo. Então, quando a gente olha para essas 3 imagens, todas elas têm um foco único. Cristo é o fundamento, é a cabeça e é a fonte de vida. A igreja é construída, vive e cresce nele, pela ação do Espírito Santo até o último dia, até o dia da colheita, quando estaremos reunidos plenamente na presença de Deus. Então agora, para finalizar, te convido a pensar em pelo menos três perguntas. Como você tem vivido como uma pedra viva, membro desse edifício espiritual sustentado por Cristo? Qual tem sido o seu papel como membro do corpo de Cristo? Quando você pensa que você faz parte desse corpo. Você tem participado desse plantio e do cultivo dessa fé? Tem regado em orações, cuidado, tem confiado que esse crescimento ele vem do Senhor? Essas são algumas perguntas para a gente pensar um pouco sobre a igreja cristã. Percebam as inúmeras formas que Deus nos ensina a pensar sobre isso. Que o Espírito Santo te fortaleça a cada dia a viver como uma pedra viva nesse edifício espiritual, como um membro ativo no corpo de Cristo e como um trabalhador fiel na vinha do Senhor, semeando, regando e confiando que no tempo certo a colheita virá.